Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E o STF já sabe o que fazer se o Bolsonaro cumprir promessa que anda espalhando por aí para aliados de que vai acionar o artigo 142 da Constituição para tentar um golpe e continuar no poder. O STF tem resposta a Bolsonaro caso ele tente acionar as Forças Armadas. STF tem resposta a Bolsonaro caso ele cite o ministro Alexandre de Moraes para tentar anular eleições e acionar as Forças Armadas. O STF adotará uma linha de ação caso Bolsonaro tente convocar as Forças Armadas com o objetivo de anular as eleições. O presidente passou a cogitar invocar o artigo 142 da Constituição Federal, baseado na suposta parcialidade de Alexandre de Moraes à frente do TSE. Caso Bolsonaro o faça, o STF reagirá rapidamente. A Corte derrubará o decreto com base em duas decisões do próprio tribunal que dizem que o artigo 142 não permite porcaria de golpe nenhuma intervenção das Forças Armadas. Na primeira decisão do STF de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso pontuou que as Forças Armadas não podem atuar como moderadoras de coisa alguma em caso de atrito entre poderes. A segunda decisão também é de 2020 e é do ministro Luiz Fux. Nela, o magistrado afirma que a missão institucional das Forças Armadas tem poder limitado. O ministro ressaltou que exclui-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento de outros poderes. Para além das medidas judiciais que anulariam a invocação do artigo 142, há a expectativa de magistrados de que Bolsonaro responderia criminalmente por tentar a ruptura institucional. Aliados do presidente se mostram divididos sobre uma nova ofensiva para contestar o resultado das eleições. Enquanto alguns o incentivam a partir para o confronto, outros aconselham a focar nas eleições de 2026. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, é um dos que tem aconselhado Bolsonaro a mirar na próxima eleição. O dirigente tem resistido a investidas de Bolsonaro para contestar judicialmente a diplomação de Lula. No Supremo Tribunal Federal, há a avaliação de que Bolsonaro possa, de fato, invocar o artigo 142, mas também a percepção de que não há sinal de apoio das Forças Armadas a essa invocação. Magistrados ponderam que nem mesmo o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, demonstra-se favorável à ruptura institucional. E é mais do que isso. O Blog da Cidadania procurou a opinião de um jurista para explicar o que aconteceria se Bolsonaro tentasse isso. E o jurista, além de concordar que o artigo 142 não permite que sejam acionadas as Forças Armadas de um poder contra o outro, lembra o seguinte: a partir de dia 1º, Bolsonaro não tem mais foro privilegiado. E se ele tentar um golpe, ele vai ser alvo de prisão preventiva. Por que prisão preventiva, minha amiga, meu amigo? Porque prisão preventiva é um instrumento que impede que réus de crimes tentem tumultuar investigações. Bolsonaro, se fizesse isso, ou se fizer, porque ele andou alardeando que poderia invocar esse artigo 142, se ele fizer isso, ele vai estar tentando, além dele violar a Lei de Segurança Nacional substituta, que agora se chama Lei do Estado Democrático de Direito, ele estaria tentando atrapalhar
as investigações, e isso é motivo mais do que suficiente para ele começar 2023 vendo o sol nascer quadrado. E o Lula demonstrou uma força surpreendente na Câmara dos Deputados. O governo Lula já chegou chegando na Câmara dos Deputados e conseguiu um placar folgado para aprovar a PEC da transição, porque essa PEC ela precisava, pessoal, de 308 votos e teve 331, quase 10% a mais do que o necessário. E o deputado federal José Guimarães afirmou que hoje, na votação em segundo turno da PEC da transição na Câmara, o placar vai ser mais elástico, diz o vice-presidente do PT. O deputado federal José Guimarães afirmou em coletiva de imprensa, após a votação da PEC da transição em primeiro turno, que o pleito de segundo turno na Câmara ampliará a margem de votos. O deputado federal José Guimarães afirmou que após a votação do primeiro turno da proposta de emenda constitucional da PEC da transição na Câmara dos Deputados, que o partido está confiante para o pleito em segundo turno. Nós vamos ampliar o placar, vamos para o segundo turno da votação e preparar o governo para assumir dia 1º. O que acontece é o seguinte: nenhum presidente que não compre uma encrenca com o Congresso tem problemas, porque eles não querem marola, eles estão lá para aproveitar o mandato deles da melhor forma, os deputados e senadores, sem fazer marola. Então, o poder atrai, minha amiga, meu amigo, e o Lula já está atraindo, e também o alívio que a saída de Bolsonaro gera para a classe política como um todo ajuda muito o ex-presidente Lula, porque todos sabem que ele é conciliador, que ele não vai criar problema e vai fazer o que tem que ser feito. E a tensão que Bolsonaro impôs ao país durante 4 anos de governo, que vão se completar agora no dia 1º, nesse período o país virou um inferno e está todo mundo cansado dessa guerra eterna. E essa notícia é de cair o traseiro, para ser menos chulo, não é? Polícias miram foragidos da justiça escondidos em acampamento bolsonarista. Vejam só, o acampamento em Brasília, minha amiga, meu amigo, o acampamento no QG do Exército, o acampamento bolsonarista, está escondendo bandido lá dentro, bandido procurado, vai se esconder lá dentro, porque lá dentro ninguém incomoda ninguém. Eles têm passe livre para fazer o que quiserem dentro desse local infame. Em meio a barricadas e tendas erguidas no QG, criminosos procurados em vários estados do país vão para lá para ficarem fora do alcance das autoridades. Forças policiais identificaram a presença de foragidos da justiça por diversos crimes escondidos em meio aos bolsonaristas acampados em frente ao QG do Exército. Era só o que faltava, mas quem é que se surpreende com isso? Aquilo é uma ilegalidade só, e agora, além de ilegal, virou reduto de bandido, aquele acampamento, como todos os outros acampamentos golpistas país afora. E se aquela notícia foi surpreendente, essa aqui é muito mais surpreendente, talvez não tão mais surpreendente, mas é também igualmente surpreendente. Sabe o que a PM fez enquanto os bolsonaristas tocavam o terror em Brasília? Ficou assistindo, gente. A PM estava presente, vendo os bolsonaristas tocarem fogo em ônibus, tentarem derrubar um ônibus, um viaduto, para atingir a via de baixo, que tinha intenso tráfego. A PM ficou assistindo os bolsonaristas tocarem o terror em Brasília e não fez nada. Vídeos obtidos mostram
diversos atos de vandalismo no último dia 12 diante da polícia. Enquanto as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal avançam para fechar o cerco contra a multidão de bolsonaristas que transformou a área central de Brasília em uma zona de guerra, imagens registradas por câmeras controladas pela Secretaria de Segurança do DF mostram a facilidade com que os vândalos incendiaram ônibus e carros sem serem confrontados. E Fábio Faria é exonerado do Ministério das Comunicações. Há poucos dias de encerrar o mandato, Bolsonaro exonerou nesta quarta o ministro das Comunicações, Fábio Faria. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial. De acordo com o documento, o pedido partiu do próprio Faria. Até o momento, ele ainda não se manifestou sobre a solicitação. Esse sujeito, minha amiga, meu amigo, ele é um sujeito do mercado, ele foi, inclusive, escolhido pelo Bolsonaro porque ele, além de ser, né, genro do Silvio Santos, ele ainda é um sujeito conciliador, tal, e evidentemente ele não quer saber de ficar no barco até o fim, afundar com esse barco. Bolsonaristas estão pulando fora de Bolsonaro, que já perdeu 1 milhão de seguidores na internet desde que ele perdeu a eleição. E a Câmara aprova a PEC da transição por 331 a 168, e aqui você vai ver os principais detalhes, os principais pontos dessa PEC. Ela permite o aumento do teto de gastos de 145 bilhões para garantir o pagamento do Bolsa Família de 600, que agora o Lula não precisa mais, porque o STF tirou o Bolsa Família do teto de gastos. Então vai sobrar dinheiro para o Lula. E um adicional de 150 por criança. O governo Lula já tem como pagar isso sem precisar dessa PEC da transição, desse aumento dos gastos, que vai servir para outros programas sociais. Isso vai fazer o governo Lula começar muito melhor do que se esperava. A PEC também abre possibilidade de uma despesa adicional de 23 bilhões fora do teto de gastos, e aí eu explico. Se houver superávit fiscal, ou seja, excesso de arrecadação, o Lula vai poder gastar mais 23 bilhões além dos 145, perfazendo aí praticamente 170 bilhões de reais. Além dos 70 bilhões do Bolsa Família, que esse não vai precisar de PEC porque foi tirado do teto de gastos. Também a PEC estabelece que a vigência das medidas será de 1 ano, então em 2024 o Lula vai ter que negociar de novo. Transforma metade das emendas do orçamento secreto, que foi considerado inconstitucional pelo STF, em emendas individuais impositivas. Então é um consolo para os deputados, mas também é só para este ano. A outra metade das emendas do relator será transferida para o Poder Executivo, é mais dinheiro no bolso do governo. Estabelece prazo de até 31 de dezembro de 2023 para que o novo governo apresente uma proposta para um novo arcabouço fiscal, novas leis fiscais aí para conter o estouro dos orçamentos. E a DRU, Desvinculação de Receitas da União, vai permitir realocar até 30% das receitas para fins diferentes de sua destinação legal original, que dá margem de manobra para o Lula no orçamento. E doações de universidades ficam fora do teto, como proposto pelo governo. Isso é outra boa notícia que facilita muito a vida de Lula. E Guedes diz a deputados que a PEC de Lula derrubará a economia em 2023. A cara de pau do bolsonarismo é muito grande. Neste ano, eles gastaram R$500 bilhão para vencer a eleição. E esse sujeito tem a coragem de dizer que o Lula vai gastar demais. É por isso que eles perderam a eleição, porque eles acham que todo mundo é idiota. E a politização da saúde marcou a era Bolsonaro. Troca-troca de ministros, postura anti-ciência e desmonte começaram após chegada da pandemia.
A pandemia, que deveria ser um momento de o Ministério da Saúde brilhar, foi um momento de obscurantismo, vergonha e desespero. E as chances de Lula e o PT embarcarem numa candidatura contra Lira na Câmara é zero. Se ele perde, vejam só, eu tenho que explicar para você, minha amiga, meu amigo. O Lira é muito forte na Câmara dos Deputados. Se o PT ou o Lula tentam eleger um outro presidente da Câmara e perdem, esse sujeito vai virar o novo governo Eduardo Cunha, e com a esquerda em ínfima minoria na Câmara, vai haver um problema muito sério para o Lula, análogo ao que sofreu com Dilma. Então é melhor o Lula manter uma boa relação com esse sujeito até que as coisas, os ventos possam mudar. E a agenda da segurança pública reúne de problemas centenários a efeito Bolsonaro. O fato é o seguinte: a segurança pública deixou de ser preocupação da população no governo Bolsonaro por conta das armas e tudo que ele fez. Teve muita gente que acreditou que agora há mais segurança pública no país, que isso não se comprova por nenhum indicador. E as preocupações hoje no Brasil são inflação e fome, as principais preocupações, e isso é um simbolismo sobre a era Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.